Amém? Abram suas Bíblias em Romanos 12. Senhor Deus Todo-Poderoso, coloco a minha vida diante da Tua presença, para que o Teu Espírito Santo possa me dar toda a direção, o discernimento em tudo o que vou falar aqui, para que em tudo possa engrandecer e louvar o Teu nome, em tudo o que falar aqui, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Aqui Paulo está falando para os romanos, né? O povo os romanos, ele está dizendo o seguinte: rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Nós temos que se oferecer a Deus como realmente um sacrifício vivo. Existe um preço a ser pago, né? Existe um preço. Não é simplesmente você chegar. O reino de Deus existe um preço. E esse preço é o quê? É você ser um sacrifício. É você ser realmente uma oferta agradável ao Senhor. Quantos estão falando em nome de Deus, pregando, curando, mas que não tem vida? Deus está usando vasos sujos. Mas nós não, nós temos que ser realmente esse sacrifício vivo, né? Uma oferta agradável a Deus. Ele está aqui suplicando mesmo para esse povo, para que possa se oferecer como sacrifício, para que se possa colocar como santo, perfeito diante de Deus, se oferecendo realmente com uma vida, uma conduta perfeita. Por quê? Porque nesse mundo, hoje em dia, existe um evangelho que não é o evangelho, que as pessoas estão pregando, falando, e multidões estão indo. É como o caminho largo e espaçoso, as pessoas estão indo. E cada dia que passa, mais e mais pessoas preferem esse caminho. Mas nós sabemos que o caminho de Deus, ele é estreito e apertado. E a palavra nos diz o quê? Que poucos o encontram ainda. Então, que nós que tivemos essa oportunidade de conhecer a Deus, nós venhamos nos colocar como sacrifício agradável a Deus. Colocar as nossas vidas diante de Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser o quê? Uma oferta. Temos que ser santo. Temos que ser separados deste mundo. Temos que exercer as nossas vidas,
a mente de Cristo. Aqui ele nos diz aqui, ó, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É para isso que nós fomos chamados. Existe uma renovação, existe uma mudança na nossa mente. A nossa mente, ela é refeita, é como se fosse formatada novamente. A nossa mente não é mais a mente que tínhamos antes. Nós temos que mudar totalmente os nossos padrões, aquilo que a gente acha, como a gente deve viver, agir, pensar. Por quê? Porque a renovação da nossa mente vai fazer com que a gente mude o percurso das nossas vidas. E através dessa renovação da nossa mente, o que nós vamos poder usufruir? Nós vamos poder usufruir o quê? Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que acontece? Muitos não têm essa renovação da mente. Continuam as suas vidas como se fosse agregaram Jesus na vida delas, sem mudança, sem transformação, sem renovação, sem unção nenhuma. Mas nós que somos os filhos de Deus, que aceitamos a Jesus como um Salvador e que queremos viver o Evangelho de Cristo, é necessário, dia após dia. E existe um preço a ser pago por isso. E o preço é o quê? É ter uma mente. Qual mente? A mente de Cristo. Qual é o padrão nosso para que a gente venha viver? É Cristo, é o nosso padrão. Tudo aquilo que ele viveu aqui nessa terra, tudo aquilo que ele andou, caminhou, o exemplo que ele teve, é isso que devemos ter. As nossas vidas não pertencem mais a nós. Nós pertencemos a Cristo. Tudo que nós temos tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Eu não tenho o meu casamento sem ter Cristo na minha vida. Eu não tenho meu trabalho com Cristo apartado. Eu não tenho o meio social com Cristo apartado. Não. Porque essa renovação da nossa mente, ela muda tudo. E a gente quer que todos conheçam a Cristo. E Cristo esteja em todas as áreas das nossas vidas. Mas a maioria das pessoas fazem o quê? Elas se apartam. Essa parte aqui, Deus, essa parte aqui, não dá para o Senhor mexer. Essa parte aqui é profissional. Ou não, essa parte aqui é emocional. Ou não, essa parte aqui é familiar. Mas Deus, ele é o centro. Jesus é o centro. Ele não pode ser o segundo lugar das nossas vidas. Nós só vamos alcançar isso com a nossa renovação da nossa mente, dia após dia, buscando a palavra, vivendo a palavra, através do conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos conhecer a mente de Deus. Porque aqui está dizendo tudo o que devemos viver. Como devemos caminhar nossas vidas, como devem ser os nossos sonhos, nossos planos. Deus ele não aceita o segundo lugar. Ele aceita só o primeiro. Em tudo que vamos fazer, Deus tem que estar em primeiro lugar. E essa renovação da nossa mente, ela é muito importante, porque senão nós não vamos mudar nossas vidas. Nós vamos continuar da mesma maneira. Quantas pessoas você conhece que se dizem cristãos, mas a vida deles é suja? A vida dele é cheia de coisas que ele tem que esconder, não pode mostrar. Por quê? Porque ele não teve uma mente renovada. Ele não tem a mente de Cristo ainda. Ele pode ser um religioso, ele pode conhecer da palavra de Deus, ele pode ir aos cultos, ele pode pregar, mas o máximo que ele alcança é ser um fã de Jesus. E um fã não adianta nada, nós temos que ser o que de Deus? Filhos de Deus. E para passar no crivo da palavra de Deus, nós temos que renovar a nossa mente. E tudo aquilo que a nossa alma, a nossa carne se agradava, nós temos que deixar de lado e viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Nós somos chamados para ser geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, separada, não igual o mundo está. O mundo está agregando Jesus.
As pessoas continuam escravas do pecado. As pessoas continuam escravas de tudo que é tipo de coisa ruim. E elas acham que tem Cristo. Elas não têm. Elas, no máximo, são religiosos ou fãs. Para se ter Cristo, tem que ter uma renovação no entendimento. O Espírito Santo tem que habitar dentro de você. Você deve buscar a palavra, viver a palavra, colocar em prática a palavra. Se você não fizer isso, infelizmente, você não vai alcançar o reino dos céus. Você não vai alcançar o que Cristo tem para você. É necessário uma mudança de comportamento, de um esforço. É necessário se colocar como uma oferta agradável a Deus. É necessário se colocar dia após dia, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é diária. Na nossa mente existe um campo de batalha que todos os dias enfrentamos. Todos os dias nosso eu quer se levantar. Mas quando a gente tem a mente renovada em Cristo, nós vencemos. Vencemos pelo nosso esforço? Não, vencemos porque o Espírito Santo habita em nós. E quantos o Espírito Santo só visita? Quantos são visitados domingo a domingo nas igrejas? Dizem, fazem promessa que vão mudar, que vão transformar. Basta sair da igreja, continua a vida da mesma maneira. Por quê? Porque eles não optaram em renovar a sua mente. Eles não optaram em viver aquilo que Deus quer, o propósito que Deus quer. Deus, Ele é Deus. Ele vê muito além do que a gente vê. Deus, Ele não é limitado como nós. Nós não sabemos nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Deus sabe muito mais das nossas vidas. E Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos deu a oportunidade de fazermos parte do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo existem muitos membros. E todos nós somos importantes. Cada um com a sua função. Cada um com a sua mobilidade. Mas todos nós somos importantes no reino de Deus. Todos. Não existe ninguém, não tem o menor e nem o maior. Todos são. Então, nesse corpo de Cristo é necessário exercer Ele com perfeição. É necessário colocar tudo, se entregar totalmente. É necessário a gente realmente lutar dia após dia. É um esforço. Buscar a Deus não é algo natural. Buscar a Deus exige um esforço, uma dedicação, uma busca. É como um alimento que você deve se alimentar dia após dia. E a renovação da nossa mente ela tem que ser renovada dia após dia com o quê? Com a palavra. A cada dia que passa, a palavra é revelada a nós. Porque essa palavra aqui, ela não é a palavra escrita por homens, ela é inspirada por Deus. É a boca de Deus escrita nessas palavras, nessas folhas. Então, que nós venhamos realmente a exercer para aquilo que a gente foi chamado. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para ser irrepreensíveis. Somos chamados para ser pessoas que não vão ser repreendidas, pessoas que vão dar exemplo. O que adianta eu falar que eu sei alguma coisa, mas na prática eu não sei? O que adianta, vamos dar um exemplo, se a pessoa se diz que ela é vegetariana, ela come carne, ela não é vegetariana. Se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que ter o caráter de Cristo. Eu tenho que viver o que Cristo tem para mim. É Ele que tem que estar em mim. As pessoas não podem mais ver você, ela tem que ver Cristo em você. Nós temos que ser o perfume de Cristo. As nossas vidas, elas têm que exalar o bom perfume. Nós temos que ser exemplo. Nós somos chamados de luz desse mundo, trazer a luz em meio a tantas trevas. Nós temos que ser igual o sal. Um sal que não tem sabor, ele não presta para nada, ele não tempera nada. Nós somos chamados para temperar esse mundo. Esse mundo é sem sabor. O pecado é sem sabor. Mas nós somos chamados para temperar, para trazer a luz, para esclarecer o que as trevas escondem e enganam. E aqui ele está nos dizendo ainda que além de nós sermos o corpo de Cristo, nós temos que exercer a nossa função
com dedicação, com perfeição. Não adianta só porque você é uma perna, você anda. Ou manca, não adianta. Você tem que andar, você tem que correr, você tem que exercer a sua função. Aqui ele está dizendo aqui, ó, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Quanto mais fé você tem, mais Deus vai te usar. Mais Deus vai fazer. O que adianta ter o dom de profetizar se você não profetiza? Para que você serve? Não, mas eu recebi o dom de profetizar. Mas se você não profetiza, se você não usa, se você não tem nem fé para exercer. Se o seu dom é servir, sirva. Às vezes a pessoa acha, não, mas eu não tenho dom nenhum, não tenho dom da palavra, não tenho. Se o seu dom é servir, sirva. O que Jesus fez, ele serviu. Quer maior exemplo e dedicação de uma parte do corpo de Cristo do que servir? Exerça a sua função, sirva. Se você tem esse dom, sirva. E ensine outros a replicar isso. É necessário. Se é ensinar, ensine. Quantos e quantos sabem, conhecem, têm o conhecimento. Mas é igual a parábola dos talentos, enterra e não passa adiante. O que Deus tem pedido para nós, que somos homens e mulheres com a mente renovada, é que se nós temos o dom de ensinar, nós temos que ensinar. Senão, esse corpo, ele não vai sair andando, não vai fazer a obra de Deus. Nós temos que se esforçar, porque se percebe aqui, nesses exemplos que Paulo diz, que a pessoa tem. Mas ele diz, se o seu dom é ensinar, ensine. Por quê? Porque tem gente que tem o dom, mas não exerce. Quantos aqui têm o dom? Vários dons. Mas não exerce, não coloca em prática. Talento enterrado não serve para nada. Talento enterrado só serve para condenação. Tudo aquilo que nos foi dado é para que nós venhamos a multiplicar. Multiplicar. Para isso que nós somos chamados. Para multiplicar aquilo que Deus nos deu. De graça, passar de graça. Aqui ele diz, e se é dar ânimo, que assim faça. Quantos acham que animar os outros não parece uma coisa muito... mas isso é um dom? Quantos de nós acordamos do nada, né? Aquele dia que você fala, meu Deus do céu, não tenho ânimo para nada. Mas o que aconteceu? Não sei. Dormi bem, tudo, mas acordei assim. Exerça. Se o seu dom é dar ânimo, dê ânimo às pessoas. Se o seu dom é contribuir, que você contribua generosamente. Porque tem aqueles que contribuem. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não se agrada com a mediocridade. E o mundo é medíocre. Tanto servindo a Deus quanto sem ser. Servindo a Deus, a maioria é medíocre. Nunca faz o seu melhor. Pode até fazer, mas não faz. Porque é mais fácil fazer, mais ou menos. Você varrer uma calçada é mais fácil varrer de qualquer jeito. Você lavar um chinelo é mais fácil lavar de qualquer jeito. Mas o que Deus está pedindo é que todos os dons que foi nos dado, porque todos nós temos dons, é que você pega e faça ele exercer o seu dom. Que ele não seja enterrado, que ele não seja escondido, porque um dia vamos prestar conta disso. Um dia teremos que prestar conta das
nas nossas atitudes, daquilo que a gente deixou de falar, daquilo que a gente deixou de exercer, do exemplo que devemos ter. Então, que nós venhamos exercer, né? Aquele que exerce liderança, que exerça com zelo. Ou seja, ali, cuidando. Se você é líder, você consegue liderar as pessoas, levar as pessoas a fazer, faça com zelo. Por quê? Porque se você não zelar, daqui a pouco você não está exercendo a liderança como se deve exercer. Ser líder é um preço muito alto. Porque a pessoa que geralmente é líder, ela tem uma visão maior do que as outras pessoas, consegue enxergar mais do que as outras pessoas. Mas o que Deus está pedindo aqui, nessa carta, se você tem o dom de liderar, que lidere com zelo. Mas é todos os dias. Ah, não, está pesado demais. Já falei. Quantas vezes já falei? Quantas vezes já repeti sobre isso? A liderança dizendo. Tem que ter zelo. Tem que continuar. Tem que batalhar. Tem que buscar meta. Qual que é a meta? Ser zeloso. É cuidar das coisas de Deus. É fazer acontecer realmente as coisas de Deus. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quantos às vezes até são misericordiosos, mas com desânimo, né, clamando, reclamando, falando, resmungando. Todos esses dons que foram colocados aqui é para que se exerça com perfeição, com dedicação. Nós fomos chamados para isso. E se a nossa mente é renovada, e se nós temos a mente de Cristo, dia após dia, a gente vai exercer da melhor maneira possível. Nós vamos dar o nosso melhor. E Deus, Ele é o primeiro nas nossas vidas. Tudo tem que passar por Ele, tudo. Não existe nada das nossas vidas, dos nossos sonhos, dos nossos planos, que Deus não está no meio. Se nos convertemos a Ele, aceitamos a Jesus como único Salvador, tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Jesus não é um agregado. É nós que entramos no reino dele. Foi nós que entramos no caminho estreito e apertado. Foi nós que decidimos. É uma opinião, é uma decisão que a gente tomou. E agora a gente tem que caminhar. Porque é um caminho. Não é só passar pela porta. Passar pela porta, todos que aceitaram a Cristo já entraram pela porta, mas é um caminho, uma caminhada. E nessa caminhada, Paulo está dizendo aqui aos Romanos, no capítulo 12, é o quê? Que nós temos que ter nossa mente renovada, que temos que nos colocar como sacrifício vivo e santo. Quantas vezes você tem perdido tempo com aquilo que não é santo? Quantas vezes você tem conversado com pessoas que não são pessoas que vão te levar para aquilo que Deus quer? A palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, que nós venhamos realmente a buscar essa renovação, essa busca, dia após dia. É um esforço, tem que se esforçar, tem que se colocar, porque não é natural, gente. O reino de Deus, viver a palavra de Deus não é natural. É uma luta da carne e do espírito dia após dia. Todos os dias a gente luta. Tem dias que parecem mais fáceis e tem dias que são mais difíceis. Mas aqui ele está dizendo, todos os que têm dons, todos vocês são importantes, mas tem que exercer os seus dons, tem que colocar em prática. O evangelho que tem sido pregado aí fora é egocêntrico. Nós temos que ser cristocêntrico, né? Cristo tem que ser o primeiro.
Cristo tem que ser o alvo, todos os dias. Nós, é uma jornada, é uma caminhada. Não é aceitou a Jesus e está tudo certo e acabou, pronto, já conquistamos. Não, é uma caminhada. E nesse caminho, o caminho vai nos apertar. E a nossa mente renovada vai nos alertar que nós não podemos mais ser medíocres, que nós não podemos mais ser medianos, que a gente tem que dar o nosso melhor dia após dia, a cada momento. Porque se nós não fizermos isso, a gente não vai alcançar o reino dos céus, infelizmente. Então que a gente possa refletir e pensar, será que nós temos a nossa mente renovada mesmo? A nossa mente é renovada? Os nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo? As nossas ações são ações que Cristo aprovaria? Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que refletir. Que os dias são maus, os dias são curtos. Cada dia que passa, a iniquidade tem aumentado e o amor de muitos tem se esfriado. As nossas vidas têm se deparado com situações terríveis, mas o ser humano tem um vazio. E esse vazio, ele tenta suprir de tudo que é forma. O ímpio, ele não sabe, mas ele tenta suprir com todo tipo de coisas que esse mundo pode dar. Mas a pessoa que não tem Cristo, ela só pode alcançar e conquistar aquilo que esse mundo pode dar. Nós que somos cristãos, nós temos um alvo muito maior. Aqui é só o começo de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, que nós venhamos realmente a andar realmente na plenitude da palavra de Deus. Venhamos a exercer as nossas funções no corpo de Cristo. A gente já deu vários exemplos aqui. Mas eu sou o dedinho, sou a mão, todos são importantes. Mas temos que exercer com perfeição todos os nossos movimentos. Aqui ele está alertando todo tipo de coisa, né? De profetizar, de ensinar, de dar coisas, de cobrar, de exercer, de ser misericordioso. Você vê que as pessoas até fazem no natural, mas não com zelo. E o que ele pede para nós essa noite é: vamos fazer tudo conforme a palavra de Deus. Vamos viver, porque o Espírito Santo ele muda as nossas vidas. Ele renova as nossas forças. Ele nos dá ânimo, ele nos dá direção, nos dá discernimento. Mas para todos aqueles que querem realmente ter a mente de Cristo. Amém? Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos nesta noite que a Tua mente, ó Deus, possa ser a nossa mente, ó Deus. Que venhamos ser, ó Deus, renovados, ó Deus, na nossa mente, dia após dia, Deus. Que o nosso caminhar, o nosso andar seja de acordo com a Tua vontade. Que nós não venhamos nos desviar, ó Deus, dos Teus caminhos, ó Deus. Quão difícil é, ó Deus, a nossa luta contra a carne, ó Deus. Porque ela insiste todos os dias, ó Deus, em nos desviar da Tua presença, da Tua vontade, do Teu querer. Mas nós clamamos nesta noite, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo nosso país, ó Deus. Que o Senhor possa renovar a mente, ó Deus, de todos os cristãos, ó Deus, que tem nesse país, ó Deus. Que a verdade, ó Deus, seja declarada, Senhor Deus. Que o Teu poder, o Teu Espírito Santo vá sobre as pessoas, ó Deus, que se dizem cristãos, ó Deus, e que mostre a Tua verdade, ó Deus, para que o engano e a mentira não possa sobressair sobre a Sua verdade, ó Deus. Que o Senhor levante um povo, ó Deus, capaz, ó Deus, de viver a plenitude da Tua palavra. Ó Deus, pode contar conosco, ó Deus, que nós vamos avançar, ó Deus, no Teu reino, ó Deus, avançar em andar, em viver a plenitude da Tua palavra, Deus. Por isso nos sustenta nessa semana, nos dê direção, discernimento, entendimento,
E que a cada dia mais, ó Deus, venhamos ter, ó Deus, mais de Ti e menos de nós mesmos, ó Deus. Por isso, nos sustenta e nos fortaleça, ó Deus, que os nossos pés, ó Deus, estejam na Tua rocha, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, a andar em espírito e em verdade. No nome de Jesus. Amém.